Estamos aqui com o produtor, fundador do Rio Web Festival, Daniel Arcângelo. Fala galera, prazerzaço estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Queria passar assim pra galera que tá ouvindo a gente o quanto é legal esse estúdio de vocês, tudo que a gente conversou aqui antes, espero que a gente renove muito desse papo. E pra galera que tá assistindo em uma das câmeras, acho que a gente tá aqui, queria dizer assim, vejam bem a marca de quem tá produzindo esse podcast, para conhecer os outros trabalhos. Eu tô num estúdio que é uma graça aqui no Catete, uma galera que com o papo, vocês precisam ver a vida empreendedora dessa galera, enfim, vida longa, que tem muitos e muitos produtos de vocês que a gente reencontra aí pelo caminho. É isso, prazerzaço. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. e eu sou Carol Gomes. Ai, Daniel, obrigada por você ter vindo aqui no estúdio. Eu tô muito feliz. Ai, que bom. Vamos começar. Bora prosear. E obrigada pelas palavras. Eu fiquei muito feliz que você veio, que você gostou do nosso espaço. Eu tô muito feliz realmente de estar recebendo você aqui. Imagina, é um prazer imenso mesmo, de verdade. É engraçado porque eu sempre falo que a gente, às vezes me perguntam qual é um grande desafio para a carreira do artista. Independente da função que você execute, sempre me dá a sensação que você precisa relembrar um pouco qual é o seu objetivo, o que você está buscando e um pouco da sua história. Eu aprendi muito cedo na profissão, às vezes a gente ia gravar e eu encontrava grandes nomes, medalhões, pessoas que eu admirava muito. E eu demorei para perceber que quando eu cumprimentava essa pessoa, eu cumprimentava um pouquinho de cabeça baixa, ombros cerrados, porque eu não levava em conta a minha história, eu levava em conta a história daquela pessoa que eu imaginava, conhecia e idealizava, porque eu mesmo não conhecia o dia a dia dela. Com o tempo eu fui valorando mais a minha história e esse contato passou a ser mais forte. E o papo que a gente bateu desde a hora que eu cheguei, é engraçado, ajuda esse eixo de eu relembrar um pouquinho o que eu tô fazendo, o que eu tô buscando, conhecer vocês, o exemplo de vocês me traz isso. Então a gratidão é mútua, assim, muito obrigado. Ai, que bom. E para relembrar, a gente vai falar tudo que a gente falou aqui atrás das câmeras, nós vamos falar aqui na frente. Eu tenho certeza que você vai relembrar muita coisa boa aí, falando com a gente aqui. Bora Geralmente todo mundo que senta aqui na nossa cadeirinha fala, caramba, saí Nem daqui sabia. renovado. Nem sabia que eu ia falar isso, nem lembrava. Mas para lembrar e refrescar a memória de todo você fundador desse festival maravilhoso, mas existe uma pessoa, um produtor que nasceu, e qual é esse primeiro contato com a arte que você teve? Então, a minha ideia inicial, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar medicina, não foi para fazer arte, para ajudar a custear a faculdade de medicina. Eu entrei para o corpo artístico da faculdade, na época da Gama Filho, e dentro da faculdade de medicina, a arte ela foi ganhando um espaço que foi virando a minha profissão e não o meu hobby. E aí, nesse caminhar, eu acabei indo para a arte profissionalmente, nunca trabalhei com a parte médica. Eu me formei ator na Martins Pena e a partir dali eu decidi, é com isso que eu vou trabalhar. Nunca nem peguei meu diploma de medicina, falei, não vou trabalhar com isso, vamos seguir aqui. E seus pais tiveram um ataque do coração? Tadinhos, um pouco. Mãe, vou virar. Mas esse momento é muito conflituoso, assim. Se eu contar, é muito difícil. Até pra mim, esse reconhecimento de, peraí, então eu não vou ser médico, eu vou ser artista, vou ser ator. Como que é isso? E como é que você dá essa notícia? Isso não foi um processo simples. Lá no 3º ano de faculdade, eu já sabia o caminho que eu queria seguir. Pelo menos no coração e na cabeça. Mas e pra botar isso pra fora? Eu fui botar isso pra fora há uma semana do fim da faculdade, porque 3 anos sofrendo, tentando entender, porque isso, não é uma escolha que você faz sozinho, pelo menos. E na verdade, galera, assim, pra quem tá ouvindo, é sim uma escolha que você faz sozinho, é simples, põe pra fora, vivencia. Existem uma série de pesos que você traz pra esse caminho de artista que não é necessário. Sabe? E aí, você tem talento, vamos ver se dá pra isso ou não dá pra... Que é isso? É uma profissão, como qualquer outra. Você vai se instrumentalizar, você vai estudar, você vai entender o mercado, você vai seguir em frente. Mas quando você começa a trabalhar com arte, parece que você vai ser descoberto, né? Como se você estivesse embaixo do edredom na esquina, alguém vai chegar e falar, achei você! Não é assim que funciona. Bu! Não, é um caminho de construção como muitos ofícios e business que existem no mercado. A grande chance, desculpa, ela não existe. Existe sim
um mercado de celebrização, de uma outra coisa, que a gente tem muito papo de web que a gente vai bater aqui, mas assim, o ofício do ator é como qualquer outro. E se você olhar para o mercado, sim, algumas profissões têm um mercado mais aberto, uma pluralidade de opções e de remuneração maior. Algumas outras menores. A verdade, e eu fui aprender isso depois, é que apesar dos ótimos cursos de artes que a gente tem em todo o Brasil, a maior parte das universidades, talvez 100% delas, forma o artista desempregado. E aí é complicado. Forma o artista, sim, com competência artística, com vaidade artística, com assinatura artística, mas completamente despreparado para chegar no mercado. Então essa pessoa sai dali desamparada para ser desempregado. Ela volta para a faculdade para cursar, e aí todo o mérito para quem faz um mestrado ou doutorado, ou ela fica vagando pela cidade, igual aconteceu comigo. Quando eu assumi a profissão de arte, eu fiquei 8 meses desempregado. Gás cortado, luz cortada, despejo. Porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu ficava distribuindo. O primeiro trabalho profissional que eu fiz foi um comercial do Dia das Mães das Casas Bahia. Eita, passei! Agora eu vou pagar uma conta, pagar um boleto. Talvez eu fique no vencimento com alguma coisa. Maravilha, era R$600 o cachê. Mentira. Entraram 230 na minha conta. E aí eu fui querer saber, cadê o resto do dinheiro? É nota, agenciamento e não sei o quê. E tá tudo certo, era lícito o caminho. Só que eu não sabia que era assim. Eu não entendia por que eu que fiz um monte de teste. Mas peraí, vocês me passaram então um valor que não é meu. Esse valor ele é partilhado em um monte de... são as pessoas que trouxeram você para ter a oportunidade de fazer um teste, para a oportunidade de ir ao trabalho. Ninguém trabalha por você. Mas a oportunidade dentro do mercado vicioso, e aí eu não uso a palavra de maneira negativa ou positiva, é capitalismo, é mercado. Mas dentro de um mercado que está todo estramentado, enfim... você acaba pagando pela oportunidade. E isso faz parte um pouco de uma trajetória do porquê eu comecei a produzir. Não era... Eu demorei para aprender uma frase que eu falo muito para as pessoas, que é: ninguém vai te salvar. E às vezes, quando você está se formando ator, quando você está entrando nesse meio, e aí diretor, roteirista, você acredita mesmo que em algum momento as pessoas vão olhar para o seu trabalho e você vai ser reconhecido pelo trabalho em si, e que esse reconhecimento vai significar segurança e dinheiro, e não é assim que funciona. Não é para nossa carreira, não é assim que funciona em mercado algum. Só que isso não é um papo da faculdade. É como se a faculdade e a universidade, os cursos técnicos, isso está mudando um pouquinho, mas ainda muito devagar pelo que pode. Eles se preocupassem em desenvolver uma coisa que é muito difícil, que é a identidade artística, tirar de você a capacidade de assinatura de um produto, mas nem sempre da prestação de serviço. Uma lição que eu demorei para aprender também é que essa coisa do ser genial, esses conceitos românticos ligados à arte, que demoram a você aprender que, mesmo nos dias ruins, que você não sente o talento, você não sente várias dessas palavras mágicas, você tem que ser um bom profissional, uma boa profissional, você tem que estar ali. Isso é da arte também. Então, vários disso fizeram quando começou isso de ser despejado. E aí é muito louco, eu fui morar numa reserva florestal, eu fechei meu apartamento, porque eu tava com o nome no Serasa, porque eu fui montar uma peça, resolvi botar um monte de gente em cena, a peça ficou um final de semana em cartaz. Peça com um monte aí de eu gente quebrei, não dá, né? 15 atores. E aí, enfim, é isso, aí eu zerei um pouco, fui morar, diminuí minhas contas, fui estudar outras coisas e fui aprender que eu precisava olhar para esse ofício de uma maneira mais profissional mesmo. Qual é o mercado? Peraí. Eu sinto muita falta disso. Eu fiz faculdade de teatro e eu só tive uma matériazinha que falava sobre empreendedorismo. Eu acho que assim, cara, a gente precisa aprender a se produzir. Tudo bem, a gente precisa da parte artística, óbvio, né? Mas eu acho que é muito importante ter esse assunto, assim, essa matéria de... Galera, é assim que vocês vão... Aqui é o caminho das pedras, é por esse lugar. Como é que faz? Como você falou... Quem que eu procuro? As pessoas não sabem o básico, né? Que existe uma produtora que agencia, que tira porcentagem, como que chega, como que faz, e acaba, como a gente sempre fala aqui, caindo em golpes homéricos, que o artista é uma das pessoas que às vezes vai acreditando em qualquer promessa, qualquer, né? Descobri você é um talento maravilhoso. E junto com o ego artístico acaba se metendo em furada, né? E tá cheio aqui no Rio de Janeiro, sim, né? Sim. Não, mas o desespero também, galera. Tem gente que precisa, é isso, você tá se sentindo sozinho, não tá sabendo aonde procurar, não tem com quem falar sobre isso. Chega uma mão e diz, não, tem um caminho aqui.
Você agarra, sobe no colo e fala, então me leva, pelo amor. Mas às vezes Porque não é extorsão, não, né? claro, é perigosíssimo. Uma extorsão, uma coisa perigosa. Eu tive recentemente, eu fui dar uma aula numa universidade e era uma aula inaugural. E aí eu fui ver depois a relação dos cursos. Pô, tem uma faculdade de economia no mesmo prédio da Escola de Artes. E aí a primeira pergunta que eu fiz é quais as aulas que a Escola de Economia dá aqui dentro da faculdade de vocês? Porque era uma faculdade que estava relendo os conceitos para modernizar a grade. E aí ela fazia isso como? Sempre na parte de linguagem. Não, tem que fazer na de business. Para ontem. Eu tive uma experiência, eu viajei para um festival em Buenos Aires em 2017, 2016. E era dentro de uma faculdade de cinema e eu tomei um choque porque a faculdade fazia isso para promover rodada de negócios para as pessoas que estavam estudando lá. Não é uma questão de dizer, então aquele país, esse país. Não é isso. É porque eu passei por muitas faculdades e eu não tinha presenciado uma rodada de negócio até então, principalmente instrumentalizando alunos dentro de uma faculdade. Aqueles alunos, eles estavam discutindo preço daquilo que eles faziam dentro da faculdade. E assim, eu não sei a galera que tá ouvindo, que tá vendo, mas assim, eu tinha um pavor de cruzar a Cinelândia. Isso, claro, não acontece mais, mas há anos atrás, porque alguém ia me parar com uma prancheta e falar assim, oi, pode fazer uma pesquisa rapidinho? Eu começava a tremer, porque em algum momento ela ia perguntar, qual é a sua profissão? Não saía ator. Porque eu tinha uma visão minha que a maior parte das pessoas não entendia aquilo como ofício. E eu não entendia aquilo como ofício porque eu ficava correndo atrás de oportunidades, na maior parte das vezes que eu julgava que era sem dinheiro, porque eu não tinha o menor respeito pelo meu investimento pessoal como empresário, como eu tenho hoje, e aquilo não saía. Então, era muito difícil para mim entender a parte de ofício. E eu acho, de verdade, qualquer faculdade, universidade, curso técnico que flerte com uma profissão artística, ela precisa instrumentalizar os seus alunos para o que vem depois. Ainda que seja para o seguinte, olha só, você precisa ter um preparo e guardando alguma coisa, vai fazer um estágio, porque talvez você fique 2, 3 meses desempregado se você não quiser abrir mão da vaga ou do objetivo que você tem. Talvez você precise entender a arte como uma palavra maior, onde você vai diversificar a sua ação. Então, hoje, eu sou produtor. Hoje, aquilo que eu mais faço, mais sei, e talvez eu faça diferencial a outras pessoas, é produzir. É o que você estudou? Não. É o que você gosta? Não. De verdade, não é o que eu gosto. Eu tenho vitiligo de estresse nervoso de produção. Então, eu sou uma pessoa que rio muito. Então, assim, nos grandes problemas, eu tendo a dar uma risada, tomar um café, respirar fundo, eu fico mais branquinho em algum lugar e a gente segue em frente. Até porque problemas são a base da produção. Elas vão virar soluções e daqui a pouco elas viram uma oportunidade incrível que você resolveu. Mas num primeiro momento, agora, eu estudei para ser ator. Né? Eu estudei para ser diretor, eu estudei para ser outras coisas. A produção veio. Oportunidade de mercado. Ninguém vai me salvar. E eu acho que isso a gente foi aprendendo meio da marra, assim, pelo menos aqui no nicho, acho que no mundo inteiro, pós-pandemia, aliás, durante a pandemia, eu acho que o ator e toda a classe artística se viu sendo obrigado a se produzir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre qual é a sua visão sobre essa evolução que a gente já está vendo, de os artistas estão se produzindo nessa pós-pandemia que gerou tantos produtos para a web. Olha só, a questão o festival, o Webfest, depois a gente conversa um pouquinho sobre ele nasce ali em 2015. Naquela época, quando a gente falava de internet, porque pode parecer brincadeira, né? Mas até 2012, 13, quando meu sócio falou que a gente ia fazer uma websérie, eu não fazia muita ideia do que era o YouTube. Eu não era uma pessoa digital, eu não tinha... a minha internet em casa, ela não era a minha prioridade. Já existia o Porta dos Fundos, assim, algum... Tudo começou a surgir mais ou menos na mesma época. Todos esses canais, eles começam a surgir mais ou menos nessa época, e até por causa desse surgimento e do crescimento dos primeiros youtubers que explodiram, dos canais que viralizaram, até os termos mesmo, viralizar, engajamento, tudo começa ali entre 2010 e 2013. Uhum. Quando começa a surgir o festival, a gente começa a transmitir ele ao vivo na web e a se preocupar um pouquinho com as plataformas, Dailymotion, YouTube, uma série de outras plataformas que gestavam conteúdo. E o que a gente percebia? Naquele momento, quem estava produzindo esse conteúdo eram pessoas que estavam descobrindo uma oportunidade empresarial. É claro que era
havia uma gama muito grande de produtores que estavam querendo botar cara. Mas veja, quando ela fala eu quero botar cara, eu quero distribuir o meu conteúdo e ter contato com o meu público, ela está quebrando uma fórmula de negócio que até então era muito viciada. Você está pegando quem pode trabalhar e colocando em contato direto com o marketing, possíveis investidores, com o público que quer assistir e via de regra, com a possibilidade de vender naquela plataforma aquilo que você quiser vender. Então você realmente tira uma gama de atravessadores, de lobistas do caminho, para que você possa ter uma outra realidade de distribuição. Quando vem a pandemia, isso fica mais radical, mas isso já vinha acontecendo num volume muito grande. Acontece uma coisa curiosa, por exemplo, se você for ver o número de inscrições de conteúdos de web no festival de webséries, podcast, que já tinha desde 2019 vindo para o festival, videodança, videoclipe, a gente tem uma explosão de conteúdo nacional. Os conteúdos duplicaram. A gente não tem menos conteúdo, a gente tem mais. As pessoas que nunca tinham gravado pegaram o celular, foram para casa e começaram a gravar. As pessoas que já tinham alguma coisa, lembra que a gente falou aqui no começo, para você não engavetar o seu projeto, que isso é perigoso. As pessoas começaram a desengavetar projeto, e de alguma maneira, ainda que com menos dinheiro circulando, houve também menos gasto possível fora de casa. E por mais dificuldade que se teve, havia uma possibilidade de você pegar um pequeno investimento e fazer não só nesse festival, mas em muitos outros. Houve uma procura por soluções muito maiores. E isso vale, claro, para a produção independente, mas vale também para o mercado tradicional. Porque quando os custos sobem muito na pandemia, o mercado tradicional, e aí são estúdios, produtoras, mercado de publicidade, começa a reinventar a fórmula. Pô, vamos ver, o que é esse negócio de home office? Isso não é tão ruim assim. Vamos entregar esse estúdio, vamos entregar aquele. E a questão do teste, que sempre foi um tabu muito grande. Cachê teste, não cachê teste. Aí eu vou naquela escadaria, vou lá pra cozinha, aquele cachê teste, aquelas coisas que a gente sabe, que viram piada, não viram. E se a gente pede pro próprio ator ou atriz gravarem pra gente o take de casa? E aí você começa a terceirizar a produção. Hoje você tem muita possibilidade. Tipo, você tá na sua casa, você pode fazer 10 testes, se você tiver no grupo de mindset certo. É só você pegar, porque vai chegar tudo ali, ó. Mande foto, mande vídeo, você produz tudo da sua casa. Então, esse é um equilíbrio. O que eu acho diferencial dessa época, e aí faço sempre, quando me perguntam, assim, a pandemia ela não tem um lado bom, né? Porque é engraçado como a gente passou a discutir, não, lado bom, não tem lado bom, pandemia é um negócio terrível. Mas houve uma mudança de vertente de mercado, aonde você passa a ter possibilidades plurais, desde que você se entenda como empresário ou empresária. Se você se entender dessa maneira, você não vai estar buscando só oportunidades. Você vai fazer isso porque isso é uma das vertentes de mercado, mas você vai passar a criar a sua. E isso é muito diferente. Eu escutei uma coisa uma vez, que é assim, Dani, eu comecei a fazer algumas lives e tal, mas pô, a gente pegou essa época que isso não estava mais funcionando, tinha ali 10, 15 pessoas me assistindo. Eu sempre perguntava, cara, pega um canal aberto aí dos menos conhecidos, quantas pessoas você acha que estão assistindo ele? Porque assim, eu, sinceramente, essa medição de audiência é muito em xeque. Você pega um dos canais que não são ali o top de audiência, talvez até os que sejam, tá cobrando 300 mil reais um minuto de publicidade. Duvido que tenham 10 pessoas assistindo. Duvido mesmo. Não tem. Agora, tem 15 assistindo a tua live. Por que você... para você, essas 15 pessoas, elas são pouco relevantes. Você tá querendo que número? 1 milhão? Por quê? Sabe, você começou a fazer um estudo em relação a essa questão, né? Porque, assim, existe uma questão da mensuração da audiência. O que é legal na web? Você pode distribuir o seu produto. E às vezes você cria o seu produto e você pensa assim, eu vou colocar no YouTube. Se não tiver 1 milhão de views, não teve êxito. Por quê? Que mensuração é essa? Ainda mais num momento que você pega os números da web, eles são totalmente pouco confiáveis. Hoje você pode comprar o seu ticketzinho azul para dizer que você é você. Então, que tipo você pode comprar de seguidores a coisa por R$3,99 na web? Então, é isso? É esse número que mede o seu êxito? Se você tem 15 pessoas te assistindo fielmente toda semana e essas 15 pessoas trocam com você e tem valor, essas 15 pessoas são o seu mercado. Você não precisa distribuir só para elas. Você tem uma comprovação de êxito em 15, em 150 mil e 1,5 milhão. É tudo uma questão de você entender esse mapeamento. Então, o que vem depois da pandemia, além de uma tecnologia que avançou muito, mobile, é a sensação de que, real, em número, uma escala muito maior,
todo artista pode efetivamente ser um empresário ou um empresário do seu produto, seja ele qual for. Mas esse pensamento de número, né, Luana, que a gente até conversa muito sobre isso, Sim. é uma... Claro que você tem essa sua visão é muito maior, mas o mercado valida a gente através de número e aí acabou acontecendo, né, alguns fatos caíram na mídia grande, validam até o artista. Hoje em dia ninguém pede currículo para um artista, vai lá ver o arroba, qual é a sua arroba, né? E acho que o mercado valida o artista e o produto também pelo número de seguidores, monetiza pelo número de seguidores. Então, às vezes, a pessoa vai nessa busca, Fama, né? na busca da fama, na busca de número, na busca de realmente, eu só vou ser pago pelo meu trabalho se eu tiver X seguidores. Então, Mas, assim, é uma pessoa que a gente também tem que dar um abraço, né, Daniel? Assim, não, a gente tem, mas olha só, isso que você está falando, tem muita coisa legal dentro disso que você está falando. Primeiro, assim, eu não acho que este mercado específico que você está falando, ele está errado em buscar isso. Porque ele vende isso. Ele, na verdade, usa essa busca e a polêmica em torno dessa para promover as audiências dos produtos. Você vê, tá lá o Big Brother passando e aí sai uma pessoa com uma rejeição imensa no primeiro dia de Big Brother e essa pessoa tinha 100 seguidores, agora ela tá com 2 milhões. Cara, esse número não tem como ser verdadeiro. Não tem. Este número é um número produzido. Mas isso não é nada. É uma inteligência de mercado gigantesco. Por quê? Porque você passa a passar para a plataforma digital o processo de celebrização que existia antes num veículo muito tradicional e ele foi sendo aos poucos desmistificado, perdendo a sua importância. Quando? Quando a representatividade de como eu quero consumir um conteúdo ou ver começou a deixar a televisão. As pessoas começam a entrar numa livraria e aquela primeira coluna que tinha ali, que eram os livros de autoajuda, e nada contra eles, mas deixou de ser a representação que as pessoas buscavam. O mercado, numa época, ele passou a exigir de você aquilo que você deveria consumir, aquilo que você deveria ver. A maneira, inclusive, os horários que você tinha que fazer isso. Há uma rejeição a isso de mercado, não é ideológica, é de mercado, e busca-se na web liberdade. Eu vou consumir o que eu quero, da maneira que eu quero, a hora que eu quero, as pessoas que eu quero. E eu vou interagir, inclusive, dizendo que eu não gosto ou que eu gosto daquilo. E quanto mais a pessoa me responder, mais feliz eu fico, porque eu estou modificando o produto. Acabou esse tradicional. E a partir daí, óbvio que um gigante, seja ele qual for de mercado, o que ele vai fazer? Ele vai ter paciência e ele vai querer aquilo de volta. Ele não perde o mercado. Ele é um gigante do mercado. Então, esse processo de celebrização, ele tende a ir nos outros. Por isso, falando, hoje, os números, e aí é uma coisa, assim, as pessoas que querem produzir de maneira independente, elas precisam olhar para as novas possibilidades e entender, você é empresário. Isso é uma coisa. Dani, o meu sonho é trabalhar na Globo, na Record, na Band. Eu quero fazer uma novela. Ok, então você precisa entender quais são as regras. Essa é uma possibilidade? É a maior delas? Não, a maior delas é dar uma ligada para essas empresas, ver como você entra lá, organiza o seu material e vai preencher a ficha. Quando eu comecei a gravar novela, eu saí desse caminho de deixa eu ver como é e fui bater na porta. Na época era quarta-feira de manhã, se fazia um cadastro no Projac, você ia lá fazer o cadastro, eu fui fazer a entrevista. Agora é tudo e online. Perguntei. Então, é online agora, é um vídeo, você recebe lá o e-mail, grava o vídeo e tal, e fica em contato com a pessoa, até você ter a sua oportunidade. Ai, Daniel, não é assim, não tem. É assim. É assim sim. Se você se organiza e organiza o seu material, por quê? Porque o mercado, ele precisa de pluralidade, ele precisa de teste, ele precisa de gente nova o tempo todo. Agora, você precisa entender que você está atrás de uma vaga, de uma oportunidade em uma única empresa. A chance de você percorrer esse caminho é menor. Esse processo de celebrização, de você ficar refém dos números que você apresenta, ele existe. Por quê? Em princípio, ele diz ao mercado que se você consegue se comunicar com 1,5 milhão de pessoas, se uma marca branded entrar ali, essa 1,5 milhão de pessoas vai comprar 1,5 milhão de produtos. Essa lógica ela já é mentirosa. Não é mais assim, já há uns 2 anos. E o mercado, ele nem sempre caminha à frente do seu tempo. Agora, se você é uma pessoa de web, se você está buscando soluções na web, você precisa olhar as coisas à frente do mercado. Então eu sei que é difícil. Essa pessoa ela precisa sim de um abraço, mas depois do abraço, precisa sentar com ela para tomar um café e falar, olha só, você está buscando o caminho profissional seu no lugar errado.
não vai funcionar. Não vai dar certo. Essa pessoa estava fazendo o que eu fazia antigamente, comprando DVD book, pagando foto nos profissionais mais caros do Rio de Janeiro, porque teoricamente essas pessoas iriam me indicar para um hunter que eu ia pagar um agenciamento para talvez me conseguir um teste na Globo. Isso aí é Esse caminho é caça-níquel. totalmente viciado. É o que eu falei no É a início. indústria da celebrização. Fala. Mas você acha que tá buscando no lugar errado ou também é também uma opção? Sim. Então vamos acho que como a gente estava falando, né, sobre vários artistas que passam por aqui, que eles se descobriram produtores, se descobriram empresários e então assim não dá mais para ser o artista com uma coisa só na mão. Acho que cada vez mais os artistas estão abrindo um leque de opções, né? A gente sempre fala sobre isso, até porque quem hoje em dia fala, não, eu quero ser só atriz, tá ferrada, né? Tipo assim, você vai ficar só, tipo, esperando alguém bater na porta, aí você faz um trabalho grande, aí daqui a pouco acaba, e aí você vai ficar na expectativa de ser chamado pra uma outra coisa. Essa frase que você falou era a nossa brincadeira na Martins, era a brincadeira da minha turma. A gente tinha um mote que a gente sempre falava no final de cada prova. Ei, a gente queria ser só ator, só atriz. A gente falava isso lá atrás, assim. É óbvio que é uma possibilidade. Tudo é uma possibilidade. Essa é a questão. O problema é quando você fala assim, mas aí você vê, eu gostaria muito de ser ator, mas eu tenho poucos seguidores no Instagram. Essa reclamação nesse sentido não faz, ela não condiz para mim com o mercado. Ela não atrapalha em nada a tua profissão. Mas você vê na discussão, a Jade foi fazer a novela porque... Cara, não é assim que as coisas funcionam. Esse bafão todo foi uma super promoção. Não foi porque as pessoas falavam mal disso. Cara, mas reverberou. Fez um marketing na web gigantesco por isso. Então falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E não é só isso. E não arredaram e aí dá uma sensação que é o seguinte, pô, eu sou ator e já tá pegando a minha personagem. Por que isso? Sabe? Aquele personagem tá ali pra você, é isso que você faz? Não. Aquele personagem pode ser a personagem dela ou da outra pessoa, não tem problema. Existe uma pluralidade. O que eu tô falando assim, você vai querer ser prestador de serviços para empresas? É um caminho. Você vai querer ser empresário e ter a sua empresa? É outro. Você vai querer trabalhar para pessoas que são profissionais e fundar parcerias? É outro caminho. E sim, eu não sei se é de hoje ou já há muito tempo. Se você é artista, pega a história das principais empresas do teatro nacional, as próprias empresas mesmo de cinema, eram grupos profissionais que se juntavam e eles eram plurais. Eu acho até que hoje, se você se organizar direitinho, e não estou falando que é fácil, mas nada é fácil, você consegue viver exclusivamente de arte. Pô, isso há 20, 30 anos atrás era praticamente impossível. Hoje é viável. Agora, existe um caminho. E sim, você tem que tomar cuidado, porque a gente precisa de um abraço. Outro dia me perguntaram se eu queria, já pensei em desistir. E aí eu parei e fiquei um pouco quieto aqui, como é podcast eu não posso ficar falando igual um doido, porque senão... Mas assim, a gente fica quieto às vezes numa pergunta ou de outra, mas a verdade é que eu nunca pensei em desistir, mas em muitos, muitos, muitos momentos, eu tive aquele momento de autopiedade que você precisa ter com você mesmo, sentir um pouquinho de pena de você, se abraçar e dizer, cara, por quê? Por quê? Aí você tem esse momento, toma um café, uma água e segue em frente. Então, esses momentos, quando você olhar para essas dúvidas sobre a rede social, caramba, eu conseguia distribuir meu negócio, porque 2 anos para cá a web mudou completamente, então esse negócio de, eu vou ganhar muito dinheiro no YouTube, isso não é mais assim, mudou de novo, e agora mudou tudo outra vez, isso, abraça um pouquinho, sente um pouco dessa autopiedade que ela ajuda. Essa é a vida do empreendedor, do criador de conteúdo, é assim, galera, você senta, chora um pouquinho. Trabalha autopiedade. E segue em frente, é isso. E aí quando você viu, assim, porque quando você tem que estudar muito pra ser criador de conteúdo também. Eu trabalho com internet e, caraca, tem que estudar muito, tem que ficar ligado, tem que saber o que tá em alta, enfim. É trabalhoso. Tem que criar a alta, o que é dificílimo, porque se você vai sempre atrás daquilo que tá dando certo, na semana seguinte tá dando errado, e alguém fez alguma coisa que tava dando certo que você não imaginava, porque você tem que a web ter é à muita frente, criatividade. Então. E aí você chegou quando era tudo mato, né?
lá em 2013, quando a gente fala... Pô, era mato até pra mim. Então, olha só, eu não mexia com web, eu não fazia a menor ideia do que era esse negócio. Eu tava quieto lá fazendo o UFRJ na época, eu tava estudando direção teatral. Aí chegou um coleguinha. Então, eu conheci um maluco que me parou e falou assim, cara, vem cá, você é velho e é ator, né? Tô precisando de um velho ator pra gravar um curta pra mim, você topa? Aí, enfim, eu sempre fui muito bom de jogo. Falei, não, vamos gravar. Não, tô te chamando pra fazer o teste. Mas, pô, cara, A gente se conheceu assim no curta. A gente se conheceu assim também? no curta. Aí, tá vendo? Caramba! É parte do ofício, são ossos, faz parte. A gente se conheceu assim, de madrugada, tentando gravar mil madrugadas. Gravando no teatro um Nossa. curta que a gente nunca nem viu. Desculpa, galera do curta, mas A gente nem não sabe aconteceu. o que aconteceu. Mas assim, Não era pra editaram acontecer- até hoje. Era pra acontecer nosso encontro aqui, né? Que a gente tá aqui no Aí, Dodô. eu sempre fui um ator muito chato. Eu ligava pra pessoa, não, tudo bem se vocês não fizerem um filme, mas me manda alguma cena só pra eu guardar e ter. Eu ficava chateadão quando eu não saía. Pô, eu mas fiz muito curta, você investe muito. um tempo, você investe, É. né? Você vai lá gravar, né? Enfim. Então, esse maluco, Ah, esse tá. maluco me chamou pra gravar, eu fiz o teste, eu passei. Ele deixou eu fazer o curta dele. E aí a gente se tornou parceiro. Eu comecei a gravar muita coisa lá às tantas. Ele chegou pra mim e falou, cara, tem um negócio aí chamado YouTube. O pessoal tá ficando rico. E eu gravo os curtas e eu não consigo nada deles. Vamos fazer esse negócio? Eu falei, tá, mas o que que é? A gente grava uma série. Pega você e sua mulher tentando transar, não dá certo, a gente fica rico na internet. Falei, tá, ok, não vou fazer isso não. Pra isso que ele te chamou pro teste. Eu vou fazer outras coisas, não vai rolar não. Aí ele continuou me amolando, eu falei, cara, então vamos produzir Foi isso assim direito. que surgiu o Rio Web Fest. Mas é mais ou menos isso, porque Assim assim, surgiu o OnlyFans. olha só. Olha só, aí as tantas, eu comecei a tentar produzir isso com o que eu conhecia de TV e de cinema. Fazia reuniões com direção de arte, locação, tudo ficava muito caro, muito complicado. 4 meses tentando ir pra reunião, gastando dinheiro com café, com reunião. Aí eu virei pra ele e falei, cara, olha só, faz o seguinte, vamos lá pra minha casa, a gente grava, ele queria fazer isso numa câmera só, de cima. Aí a gente pegou, botou uma câmera em cima da cama e a gente fez uma comédia. Era um episódios curtinhos de 2 minutos. Era sempre o marido ou a mulher tentando transar e nunca dava certo. Chamava o oposto do sexo e era sempre o episódio que falhava. Nessa brincadeira, a gente gravou 90 episódios ao longo de quase 2 anos. Nossa. E a gente nunca ganhou um centavo com o YouTube. Mas a gente tinha muito público. E a gente dava muito valor à pessoa que interagia. A pessoa dava umas dicas malucas. Ah, tem um ataque de baratas assassinas e não dá Vocês certo. anotavam E a gente faziam. A gente realmente fazia e citava o nome da pessoa no episódio. Ah, que maravilhoso. Tem uma que ficou histórica, que foi do Marcelo, porque era um do 50 Tons de Cinza. Então eu tava todo de sadomaso no episódio, a esposa chicoteando e o pessoal da equipe rindo. Aí a propósito, eu agradecendo o cara, valeu Marcelo, tá doendo pra caramba. E virou bordão, virou meme depois. E as tantas, o Lê pegou e falou, pô, a gente não vai monetizar pelo YouTube, porque não vai valer a pena. A gente vai perder seguidores, botar marketing aqui, não, a gente não quer isso. Vamos legendar em inglês e tirar do país. Quando ele legenda a série em inglês e tira do país, em 2015, a gente começa a receber um monte de prêmio de chancela. E a gente vira a web conteúdo mais premiado do Brasil no mundo em 2015. Nossa. E aí eu tomo um susto, a gente vai pra Los Angeles em 2015 e tem uma foto que até hoje, que era o William Dafoe, todo bonitão lá na série que ele fazia, concorrendo comigo, deitado pelado na cama, no que eu gravei na minha casa. Eu fiquei olhando pra aquilo e falando, cara, tem alguma coisa Gente, muito diferente de aconteceu, mercado né? nisso. Tem uma coisa muito Muito errada estranho. ou muito isso, certa. então, tem uma coisa muito errada, fato. Mas esse muito pessoas errado é estão muito drogadas. legal, porque... Aí o Lê foi ao Festival de Los Angeles, representou a série lá. A gente não ganhou nenhum prêmio em Los Angeles. Mas lá ele conheceu o pessoal do Festival de Marsella. E a gente foi pro Festival de Marsella com a série. Em Marsella ele vende a série para um canal francês chamado Fab Lab Channel, que compra 20 episódios da série. E o custo da série era tão barato, que pelo valor que ele vendeu os 20 episódios, a gente pagou 2 anos e meio de série. Ninguém ficou rico, mas todo mundo recebeu um pouquinho. Pensa pra gente, profissionais de arte que vieram do teatro, o que isso significa? A viabilização de um produto artístico onde todo mundo recebeu, uma quantia pequena, mas recebeu, e você conseguiu efetivamente monetizar e vender a tua série. Isso fez muita diferença. Aí nesse dia, ele tomou um porre lá, ficou felizão, batendo, eu vou levar todo mundo aqui pro Rio de Janeiro, fazer um negócio, eu vou levar pagar passagem de todo mundo, fazer o Rio Web Fest lá. E aí ele me liga de ressaca no dia seguinte e falou, cara, deu ruim, eu vendi, fiquei felizão,
tomei umas cachaça lá e, enfim, a gente tem que trazer um monte de gringo e fazer o Rio Web Fest em novembro. Foi assim realmente que surgiu. E foi realmente. E foi assim, e aí a gente. gente se organizou, claro, fez um negócio direitinho, mas assim, hoje o Web Fest é o maior, é o principal prêmio de webséries do mundo. A gente tem um lugar do pensamento da websérie, até mesmo desse nome ser usado no mercado até hoje. Você vê os editais, né? A gente estava falando um pouquinho dos editais de fomento, e que isso é um lugar. Não, isso realmente começa em 2015. O primeiro banner do Rio Web Fest, ele é uma lousa que eu achei atrás do Centro Cultural, que é o Centro Cultural da Casa Porto. A gente fala até hoje que o Rio nasceu no Boteco. E aí a gente botou essa lousa lá, Rio Web Fest, e uma seta pra cima, porque era o que a gente tinha. A primeira sala de exibição do Rio Web Fest é a mesa de jantar da casa do Leandro, com mais 2 cadeiras quebradas que eu achei no Boteco, a gente consertou, e a gente invadiu o Centro Cultural da Ação e Cidadania, que ainda existia na época. Tava tendo uma feira de design do Globo. Eu olhei pro segurança, ele falou, vocês, feira design do Globo. E a gente entrou. Aí a gente achou um chão bonitinho, abriu a mesa e botamos 6 cadeiras lá e um laptop, um projetor daqueles de escritório. Essa é a nossa primeira sala de exibição. Então, disso pro lugar que ocupa hoje o Rio Web Fest, as categorias, os dias de festival, aquilo que ele consegue dar de representatividade de lugar, e principalmente essa revisão de mercado. Não, maravilhoso. De tirar o lobismo, o atravessador, e dar para quem encontra, pro encontro, a prioridade. Então, para quem produz conteúdo, a nossa ideia é gerar oportunidade, é dar alcance de mercado para que essa pessoa pegue essa oportunidade e consiga dar um frescor para o mercado, devolvendo para a gente muitas outras oportunidades que a gente nem imagina que existem. É isso. E como que vocês conseguiram a grana pra ir Que sustentando? grana? É trabalhando de graça, igual hoje, é escambo. É a mesma Sério? coisa, claro, o festival ele é feito por criadores, para criadores, de criadoras para criadoras. Então, assim, quando a gente fez o primeiro festival com a herança que a vozinha do Lê deixou pra ele, até tem um prêmio no festival que é chamado Maria Emília Marques, que a gente dá a pessoas que ajudam as webséries, porque essa herança que deixou pro Leandro ali ajudou a pagar a passagem e hospedagem dessa galera. Quando vai pra 2016, e aí eu tinha uma ideia, porque tinha um lugar que ninguém queria estar, e eu achava que ia ser um lugar muito importante na geopolítica cultural, que era a Cidade das Artes. Eu levo o projeto para a Cidade das Artes, ele é aceito para que a gente faça o festival lá em 2016. Estava na minha cabeça de uma maneira muito clara que a gente precisava ter uma outra estrutura. Então, por exemplo, qual foi o nosso maior custo? Passagem aérea. Ninguém dá apoio de passagem, esquece, a gente vai ter que pagar. Hospedagem. Pô, vamos atrás de apoio de hospedagem. O que a gente sabe fazer? A gente entende muito de web, a gente sabe fazer vídeo. Então, eu comecei a ir de empresa para empresa, falando com as pessoas, falando, olha, a gente é isso, tem um festival que vai ser aqui do lado e eu quero fechar uma permuta, eu preciso de quarto. O que eu posso fazer por você? Ah, eu não faço esse tipo de negócio. Por que não? Deixa eu entender o que a sua empresa precisa. E assim, a gente vai prestando serviço ao longo do ano todo para uma série de parceiros, para que eles deem para a gente as possibilidades de abaixar o custo do evento. O festival ele é totalmente gratuito enquanto a sua programação, com exceção dos eventos de gala, que a bilheteria fica 100% para a Cidade das Artes, e tem uma taxa de inscrição que ajuda a gente a fazer o evento. Essa taxa de inscrição possibilita, junto com o dinheiro que eu e o Lê a gente investe para manter o festival e o que a gente consegue de exposição de marketing, manter a estrutura. E é isso. Ah, mas deve ser uma fortuna e tal. Uma fortuna é o custo. Se você bota o custo do festival no papel, bate ali 800 mil, 700 mil, mas a gente nunca conseguiu nem perto desse dinheiro. Ano passado a gente conseguiu 128 mil. Com esse dinheiro e muita expertise de produção, a gente faz o melhor evento possível. Então é isso. E essa é a realidade até hoje. Pô, Dani, mas por quê? Porque o festival, em essência, mesmo no ano passado, quando a gente teve o apoio da Rio Filme, como apoio de mostras e festivais do edital, o festival ele tem um verne que é independência. Por quê? Porque o festival ele precisa ter um olhar que não vire para o criador e para a criadora e fale, eu quero que vocês produzam isso para que eu reconheça. Não, ele recebe tudo que é produzido e a partir daí ele olha e fala, olha que incrível que foi produzido, vamos montar as categorias tudo de novo então. Enquanto a gente não assiste a tudo, não dá para fazer isso. Falei, esse ano a gente vai abrir o Rio Todo Podcast. mundo que se inscreve, vocês avaliam? Todo mundo. Dentro, tem uma regra, né? Que a gente não aceita curta, média e longa. Porque a gente entende que cinema é uma linguagem própria com reconhecimento em outras áreas. Então, assim, precisa ser um conteúdo digital seriado.
Tem exceções, que é videoclipe, videodança, web publicidade, que são algumas veiculações de web que não tem outros festivais e a gente recebe. Esse ano, por exemplo, a gente vai abrir a categoria quadrinho para web. Então você pode escrever o seu PDF no Hubfest, que eu acho muito esquisito e muito legal. Enfim, então quando a gente consegue ter esse olhar genuíno, é importante. Então você chega no Hubfest, realmente ninguém vai te vender nada lá. Você vai ganhar água, vai ganhar abraço, carinho e assim, passa o dia lá, porque a ideia é gerar oportunidade. E networking, né? Também. Então, mas é isso, o festival é encontro. Encontro é networking. Você falou uma frase que não adianta o ator ele enviar o seu currículo. Mas é engraçado porque, assim, também não adianta enviar para mim o seu currículo. Ah, mas você não vai ler? Vou, mas não adianta nada. Você quer enviar um material para mim hoje para trabalhar em qualquer área? Minimamente grave um vídeo de 30 segundos se apresentando. Mas a verdade é que antes de eu falar com você, você não tem como a gente trabalhar junto. E assim, o PDF, o currículo escrito, ele tem um valor para mim de entender qual o recorte que você dá para você mesmo e a mínima inteligência de copiar um bom formato para a época. Mas, tirando isso, ele não me diz absolutamente nada, em qualquer esfera. Pô, Daniel, mas é para trabalhar como produtor, como administrador. Não adianta. É isso, ou você grava um áudio de 30 segundos, ou um vídeo de 30 segundos, ou marca uma reunião e a gente conversa. Porque senão, imagina para ator e atriz, mas não tem como. Ah, Daniel, mas eu me cadastrei, a empresa jurou para mim que se eu fizesse um currículo de 30 vias, mais a plataforma Lattes, ela vai me contratar. Não vai, é balela. Balela, ela tá enchendo a sua cabeça de funções de produção para manter você ocupada em busca de uma vaga que absolutamente eu duvido que exista. Ai, Daniel, vão ficar bravos, existe sim, não existe. Pede para me ligar e mostrar, porque eu não acredito não. Então, nesses anos todos do festival, quais 3 coisas que você pontuaria que foram marcantes para ele estar até hoje, passando por uma pandemia, e vocês ainda persistindo nesse festival e de apoiar tantos artistas aí que insistem? O primeiro deles, que eu acho muito, muito importante, é o encontro. Eu insisto muito nessa palavra, porque quando 2 pessoas que estão fazendo a mesma coisa e passando por dificuldades ou não, soluções ou não similares, elas se encontram, muita coisa bacana surge daí. Quando o festival começou, eu não fazia ideia que o networking mais importante são de criadores para criadores, criadoras para criadoras. Muito além dos players que vão ao festival ou de empresários de outros setores que a gente leva, esse encontro dessas pessoas diminui o custo de produção, aumenta o poder de distribuição e a gente ter melhorado o encontro mantém o festival até hoje. Existe uma frase que eu falo desde 2016 na premiação, que é: os prêmios são os prêmios. Eu sei que as pessoas vão pro awards querendo receber a estátua, mas quando as pessoas que estão ali sentados conseguem torcer pelo outro ou pela outra, como se a vitória daquela pessoa fosse sua, elas saem dali mais forte. Isso é a marca do Hubfest. Se você esquecer, o Lê às vezes me pergunta assim: pô, Dan, se tudo der errado, a gente perder a pauta, fizer tudo, cara, a gente vai pra praia e faz o menor festival do mundo naquele ano. A gente distribui coco e faz um luau de um dia. Mas ainda assim, a gente precisa zelar pelo encontro. É isso. E eu acho que o segundo ponto é a realização. Você falou, acontecendo até hoje, passando pela pandemia, é isso. Não importa qual foi a visão ideológica política, a gente dialogou com todas e fez a edição do festival. Não importa a pandemia, se foi possível naquele ano abrir qualquer ramo de negócio, a gente fez presencialmente. Foi um ano muito marcante, eu lembro que a Poética era muito cruel para um festival, mas eu enchi a Cidade das Artes de quadradinho, para que as pessoas ficassem cada um no seu quadrado, o que era muito esquisito, fazer networking cada um no seu quadrado de máscara. Mas a gente fez o festival presencial, porque a realização ela é importante. Você tem um produto que ele é anual, ele tem uma abertura de possibilidade de mercado, ele gera esperança, expectativa, ele precisa acontecer. Se você não consegue garantir a realização do teu evento nesse sentido, você passa a desvalorizar também os conteúdos que estão sendo preparados para a realização daquele evento. Então, o Hubfest é um projeto de 10 anos, ele acaba no ano que vem, é a última edição, e a gente fez isso datado para que eu e o Lê, a gente entenda que a gente tem a responsabilidade de fazer esse espaço por 10 anos e a gente acha que consegue fazer ele bem, crescendo por 10 anos. Depois disso, a gente vê o que faz. Mas, em princípio,
essa responsabilidade na realização, ela é muito importante. A gente falou antes. Eu achei que ia ter continuação. Não sabia que ia só até... Então, em princípio, ele acaba no ano que vem. A gente vai celebrar a última edição. Duvido. Coisa... Eu não. duvido. A gente até lançou o trailer, pra não ter muita dúvida. Existe uma coisa que é o seguinte. Vai só Que mudar o triste. nome. Não. Vai ser... Não, mas olha só. Guanabara... Pensem nas séries. Guanabara Festival. Pensem nas séries mais legais que vocês assistiram e que deveria ter terminado antes. Ela deveria ter tido a sabedoria de terminar num auge, dando um final muito legal a algo que foi histórico. E aí aquela websérie começa a se estender. Grey's Anatomy. Várias, assim, a gente começa, aí tem várias. Desde o polêmico Game of Thrones, a Dexter, eu posso citar várias que eu assisti que, nossa, enfim... se você mensura que você consegue, você tem força para fazer algo, finalizar bem e celebrar ao final de algo em vez de lamentar, por que não correr isso, sabe? Então, assim, na nossa cabeça, a gente consegue fazer... Se você me perguntar hoje, mudou alguma coisa nesse ano? Não, ele vai terminar no ano que vem, sim. Porque a gente consegue celebrar a potência do que foi a websérie, o webseriado, o surgimento do podcast e uma gama de outras coisas e firmar muito o seguinte, a importância de você ser empreendedor independente e tomar cuidado, porque as grandes potências do mercado, elas tendem a abraçar tudo. Então, se você tem hoje uma websérie, tem linhas de fomento, tem o Rio Webfest, tem outros festivais, você pode usar o nome websérie, se deve a algumas ações que de alguma maneira te protegem por esse caminho, mas é responsabilidade tua esse caminho também. E mais do que nunca, quando você celebra o fim de alguma coisa, você tem que tomar pé disso, dessa responsabilidade. Tudo tem dois lados. Mas você acha que não sendo uma coisa tão importante ter um fim, porque tem festivais aí como o Festival de Gramado, do Não, tem cinema, 51 anos, incrível. Então, Fita, né? Você acha que Festival também pode ser um momento de você delegar e preparar outros profissionais para continuar e você só ficar ali na plateia, dando Pode, olhadinha? assim, mas a questão é a seguinte, o Rio Webfest hoje, ele é muito ligado a uma fórmula que eu acho importante para a maneira que ele é, uma fórmula dele ser gratuito, da gente não vender nada dentro, da gente abrir um máximo de pluralidade, um diálogo que é sempre muito, muito próximo, e aí se descreveu uma cena que o dia que o festival for um lugar onde eu coordeno o produto, o Lê fizer isso também, ele perde um pouco a essência instrumental que ele tem para a própria equipe que trabalha nele. A equipe toda nossa é uma equipe sempre muito pequena que trabalha ao nosso lado. Isso que eu ia perguntar, quantas pessoas trabalham por trás? Vocês devem ter surtado na pandemia, né? Porque a quantidade de pergunta, todo mundo querendo participar, imagina. Então, mas a quantidade de pergunta, ela é sempre muito grande, porque isso é uma coisa, ninguém lê nada, né? Você pode fazer milhões de editais de explicar, ninguém lê, todo mundo pergunta. Imagino. Isso vai desde o equipamento que você compra e não lê direito para usar o melhor do equipamento, a um edital, a uma regra, ninguém lê nada, as pessoas perguntam. Então, isso aí, a Glenda, que é a nossa diretora de comunicação, a gente tem um meme que é Glenda que lute, porque é isso, ela responde lá os e-mails e é uma insanidade. Existe uma questão, o terceiro ponto que você perguntou é o conteúdo. Encontro, realização e conteúdo. Quando você pega o conteúdo, o festival, ele é encontro, mas ele é feito pelos criadores, no sentido de que a cada edição é a quantidade, a linguagem e aquilo que é produzido. E todos os anos a gente recebe mais inscrição, porque mais pessoas produzem mais. Dá uma sensação que eu e Leandro fizemos alguma coisa incrível. A gente não gasta um centavo com divulgação. A gente nunca gastou dinheiro para contratar post, até porque eu sempre falo pro Lê, esse dinheiro vem de inscrição de criadores, sabe? A gente não pode pegar esse dinheiro e investir. Esse dinheiro é para ser revertido na estrutura do festival para que esses criadores e criadoras possam usufruir. Então a gente não contrata marketing, isso não existe. Tudo que o festival recebe mais de inscrição é porque existe um desejo criador de fazer, de contar histórias, de diversificar, de achar caminhos para um mercado que ele está sufocado e precisa ter pluralidade. E às vezes o que acontece que é muito legal, o pedido também de fãs que querem ver os conteúdos que são amados disputando uma chancela, um prêmio. Então assim, o festival se resume um pouco a isso. Essas três coisas são disparadas as mais relevantes que a gente tem pela frente. É isso. A gente fica esperançoso que realmente mude, porque eu acho que às vezes quando
é um produto. O Rio Web Festival é um produto. Você querendo ou não. Assim, eu sei que você tem essa ideologia do artista lá, que passou aquela época que você foi lá pro meio do mato, repensar a vida, pensar se ia vender pulseirinha na praia. Mas, assim, é um produto e é um produto muito importante. Então, né? ele é um produto. Isso que você falou é verdade. Ele é uma marca, ele é um produto, ele sustenta outros subprodutos, Rio Web Mercado, o acesso que a gente também faz gratuito. O Rio Web Fest, ele sustenta 4 eventos anuais, todos gratuitos, só que ele é uma fórmula insana de produção, porque a partir do momento que eu não quero passar o custo das oportunidades para quem usufrui das oportunidades, eu entro num cheque de mercado que eu não quero resolver, porque eu tenho uma premissa, a gente tem, que gerar oportunidades é o maior legado de mercado que a gente pode ter nesse momento. É óbvio que se abre portas de mercado que a gente pode usufruir, são legais. Mas existe sim um caminho para que esse festival produto ele seja comprado, repensado em outra instância, refeito, remodelado, mas no momento esse diálogo ele não é uma realidade. Para ele ser uma realidade, isso precisa existir de alguma maneira. Às vezes uma pessoa me pergunta assim, Dani, eu quero dirigir uma peça, qual é o preço que eu cobro? Depende, quanto já te pagaram para fazer isso? Ué, nunca me pagaram nada. Então você tem que fazer o seguinte, você estabelece um preço de mercado, qualquer um que seja ali tabelado, e vê quanto o mercado te oferece. Porque depois que te pagarem qualquer coisa, aquele é o valor de mercado real. Até essa proposta existir e o dinheiro aparecer, é só uma ideologia, aquilo não existe de verdade. Quando te pagarem R$20 para você vai achar pouco, vai achar um absurdo que diz respeito. Não, mas te pagaram? Te deram esse dinheiro? Então agora você, para dirigir uma peça de teatro, tem esses 20. Agora você já pode cobrar o preço que você queria, mas exigir mais de 20. E assim você vai galgando. É óbvio que esse é um valor simbólico, por exemplo, mas é um pouco isso. Pro festival virar um produto e ter essa nova leitura, essa nova roupagem, aí talvez dentro de uma outra lógica, ele tem que entrar num outro viés de mercado, que por enquanto não vale a pena. Porque ele vai mudar um pouco a lógica dele para talvez perder esses outros eventos, e aí é o que eu converso com o Lê, são 10 anos, sabe? O que vale a pena pra gente? Pensar nessa lógica do produto e da continuidade de outra maneira, ou apostar em uma coisa histórica e ficar velhinho contando esse negócio doido, eu volto lá pro mato, fico lá conversando, contando história. Equipe, no momento somos, veja, no final do ano somos cerca de 50 e poucas pessoas que fazem o festival. Agora, todos os anos a fórmula muda. Hoje somos 6 pessoas. Caramba! Eu trabalho sempre com a menor equipe viável possível. Houve uma diferença no ano da pandemia e no ano passado. Achei que ele ia falar umas 20, pelo menos, não, assim. E até 2 semanas atrás éramos 4. Caramba! Veja, eu sou fanático por fórmulas de produção e eu busco muito otimizar essas fórmulas ao máximo por uma questão de informação. Eu parto do princípio que hoje informação é matéria-prima. Informação realmente é dinheiro. É igual pedra, metais, feijão. É matéria-prima, bruta. Você vende código. Eu passei por uma loja esses dias, um tempo atrás, que estava lá uma faixa. Não aceitamos dinheiro. É muito louco, você aceita o código. A informação, ela realmente é matéria-prima. Nesse sentido, qualquer empresa, o sistema de produção que você tem, que se preconiza ser econômica, ela precisa ter o menor número de informação circulando possível. Então, houve uma dinâmica diferente em 2020 e no ano passado, por questões de protecionismo mesmo, que eu acho que as pessoas precisavam estar juntas, elas precisavam estar num grupo se sentindo abraçadas, porque eram anos mais difíceis, e a gente trabalhou com um grupão de 40 pessoas em média o ano todo, porque eu achei que as pessoas precisavam estar juntas. Mas, via de regra, existe o antes e existe o festival. E o antes eu sempre trabalho com o menor recorte possível. E isso vale um pouco para toda a lógica de produção. Seja peça, exposição, editorial, filme, eu sempre monto a menor equipe possível. E você pode falar um pouquinho sobre o prazo de inscrição? Vai até quando? Quais as categorias, que são muitas, né? Esse ano devem ser 78 categorias. O prazo de inscrição do Hubfest ele vai até o dia 10 de setembro. Você pode escrever a sua websérie, você pode escrever o seu videodanço, o seu videoclipe, a sua publicidade, o seu trailer. Aí trailer vale para série ou para qualquer outra linguagem. Essa é a única categoria que abraça os produtos cinematográficos que queiram ter o seu trailer representado ali.
Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. O seu podcast, claro, esse ano dentro do festival vai acontecer o Rio Podcast. E aí a gente vai abrir para categorias de audiodrama dessa vez. Então deve ter uma pluralidade. A gente precisa ver os conteúdos para entender quais serão. Mas além de melhor podcast, a gente vai para prêmios técnicos, vai para prêmios também de interpretação, de direção, de roteiro. A gente vai ver como isso vai acontecer ainda. E devem ter subcategorias, dividindo em variedades, infantil. Enfim, isso aí a gente precisa ver todo o conteúdo para ver primeiro. Dentro das categorias de websérie, você tem lá as possibilidades de drama, não ficção, microséries, séries que vão de 15 segundos a 1 minuto e meio. Ai, Você que legal. tem. Isso surgiu com a série Stories. Em 2019, mandaram uma série pra mim. Quando eu fui assistir, não tava lá. Eu escrevi a pessoa: oi, sua série chegou, mas não tá no link. Ué, era um story, você não assistiu no dia que eu mandei? Falei, não, como é que eu vou fazer isso? Você tem que me avisar. Mas eu já gravei, já foi ao vivo. Falei, cara, como assim? Não, a vida não é assim, me avisa. Eu entendi, achei incrível a história, mas aí a pessoa regravou e a partir daí a gente abriu uma categoria que era Série Stories. Essa série, ao longo do tempo, ela foi virando quase uma releitura da microsérie. E ano passado isso explodiu. A gente recebeu, talvez junto com melhor atriz de drama, foi a categoria mais disputada do festival. Que maneiro. Você tem a possibilidade de não ficção, webséries documentais, variedades, educacionais. Enfim, a gente tenta abraçar verticais. Existe uma pluralidade muito grande dentro do seu web conteúdo. Se você tem um produto seriado para web, a chance da gente achar uma categoria para você é praticamente 100%. E, Dani, eu não tenho uma série, mas eu já disputei, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Existe uma categoria chamada Super Projeto. Coloca lá o teu projeto e a gente apresenta para os players. Tem rodada de negócio no Webfest da primeira à última hora. Essa é a única categoria dentro do Webfest que eu não tornei exclusivamente presencial de novo, porque eu percebi o seguinte: muita gente quer tentar vender a sua série, mas não tem dinheiro para vir ao festival. Então eu mantive essa categoria em formato híbrido, tanto para o player quanto para quem apresenta. Então você quer escrever o seu projeto, vai para a rodada de negócio. Se você for ao Webfest, o player estiver lá, vocês vão fazer a rodada presencial, vão tomar o café o dia inteiro, o vinho do final da tarde, sei lá, mas vão estar lá junto fazendo networking. Não dá para vir, você vai poder fazer a rodada de negócio online. Dani, eu não tenho nada, eu não tenho nem um projeto, eu só tenho uma ideia. Existe uma categoria chamada Web Piloto. Durante o festival, você filma o seu piloto de websérie e aí a gente seleciona 10. O web piloto que ganhar recebe um prêmio em dinheiro e você pode estar lá no festival com a gente. Então, assim, a gente tenta, a nível de Webfest, abraçar todo mundo que quer produzir de alguma maneira. Fazer o mercado rodar, né? É isso. Fazer todo mundo tirar maneira. da cachola, tirar da gaveta né? o projeto e fazer. É isso. É emocionante vocês conseguirem abranger. Teatro filmado, tá, galera? Na pandemia a gente abriu a categoria teatro filmado, porque a gente entendeu que muita gente passou a usar isso. Tinha também uma categoria série quarentena, que não faz mais sentido ter. Mas, assim, a categoria teatro filmado, ela persiste porque ela foi se transformando numa coisa muito louca. A gente recebe desde filmagens tradicionais a pessoas que pegam, eu não tô com grana para fazer a peça, mas eu tenho aqui a galera e a gente vai fazer em casa e manda pra gente uma versão cinematográfica da peça, que é um teatro filmado. Então essa categoria também tem sido um mega sucesso, assim, de estudo de linguagem e tal. E esse ano a gente abriu para quadrinhos, né, que é o que eu falei antes. A gente vai abrir o webcomic, porque uma galera internacional falou pra gente que existe uma demanda muito grande, tanto do audiodrama de nicho, quanto dos quadrinhos, que não tem festivais que possam reverberar para fora do circuito mais Comic Con, assim. Eu consumo muito, sabia? Eu já tenho pessoas assim que eu sigo no Instagram, que tem história. Gente, eu vou até jogar lá o arroba. Eu quero que são participar. assim, nossa... É interessantíssimo como vocês conseguem cavar tantas coisas aí na web, e é isso que é uma das minhas últimas perguntas pra você. É porque as pessoas se inscrevem, é conteúdo. Ano passado a gente recebeu 3 quadrinhos. Aí a gente olha pra aquilo e fala, cara, como a gente tá atrasado. Só que eu não consegui abrir a categoria com 3. A gente até pensou, 2 desses quadrinhos eram do mesmo criador. Aí a gente escreveu pra essa galera, falou, a gente devolveu o dinheiro da inscrição delas e falou, olha, eu queria que vocês se inscrevessem de novo ano que vem, porque a gente vai abrir oficialmente a categoria e eu torço para que a gente tenha pelo menos 5 conteúdos para que isso possa ter reverberação. Então, quando a pessoa me manda uma categoria Stories, ela tá falando, o festival tá atrasado.
Eu tô fazendo websérie ao vivo no Stories. E eu tenho que dar um jeito de representar isso. É aí que eu falo que a gente não pode ser o mercado querendo dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Não, a gente tem que olhar o que as pessoas estão fazendo e receber com generosidade, entendendo que a gente a cada ano sabe menos do que quem cria, porque quem cria está resolvendo as coisas. A gente tem que olhar para aquilo, dar um passo para trás e reaprender tudo para poder realmente ter generosidade no abraço, no acolhimento e conseguir fazer o encontro ser genuíno, que as oportunidades sejam reais. E a premissa é que a oportunidade mais real de todas é que você tenha dois artistas, duas artistas, empresárias, empresários, dialogando soluções entre si. Isso é o principal, acima de tudo, de qualquer coisa. E a banca avaliadora muda todo ano? Existe uma curadoria inicial que ela é feita pelo festival. Então, eu e o Lê, a gente assiste a tudo para que a gente possa ter o comparativo. Essa banca do festival, ela é a equipe do festival, ela indica as pessoas. A partir daí, a gente não tem mais contato com quem vai julgar. São 75 profissionais esse ano, internacionais e nacionais, convidados. Alguns já participaram do festival, outros não. A gente vai mudando categorias entre essa galera. E aí a gente manda todos os selecionados para essa galera assistir. E a gente deixa todos os formulários a serem cruzados no dia da premiação. Nossa. Existe uma lógica cerimonial que o Lê a gente faz. A gente pega o computador que está com todos esses formulários, leva para dentro da grande sala no dia do Awards. Às 2 horas eu e ele, a gente some do festival. A gente abre o computador no meio do palco da grande sala, aperta o Enter e fica lá olhando. E aí a gente descobre quem realmente ganhou as categorias. E aí a gente não tem mais contato com ninguém que está no festival, só lá em cima do palco na hora de falar, para que ninguém saiba, e nem a equipe sabe, é só a gente. O roteiro de transmissão, se você pegar, não tem vencedores, porque a gente sobe isso pro tablet na hora ali. Eu imagino o nervoso de vocês, né? Tipo... O meu pânico todo ano é cruza direito a informação, cruza, porque o dia que isso der pau e a gente tiver que ir um por um no formulário, a gente vai enlouquecer e vai fazer a cerimônia de premiação para as 11 da noite, mas até agora tudo deu certo. Dormência na hora. É, total. Você falou mais ou menos o que realmente eu ia perguntar. Sobre essa quantidade de material que vocês realmente assistem todos. Vocês já mensuraram quantas horas vocês ficam assistindo, né? Tantas coisas. São cerca de 4.000 conteúdos por ano. Nossa, e aí eu fico pensando que você é uma ótima pessoa para dar uma dica de sucesso para pessoas que estão começando agora na web. Porque, assim, você... o que você, no primeiro momento, assim, assistia, assim, que te... Caraca, que te, assim, te joga para trás da cadeira, assim, nossa, que coisa, vou assistir. Depende, acontece nas mais diferentes linguagens. A gente é muito conteúdo, eu passo 10 cerca... anos de festival também, né? Mas assim, recentemente, né? Pra ele dar uma olha só, ideia pro povo. Antigamente, eu era uma máquina. Você chegava no festival, eu olhava assim, o teu crachá, via a série, olhava pra você, eu sabia, eu assustava as pessoas descrevendo, pô, cara, aquela série, no minuto tal, acontecia isso, Caramba. Era incrível. Caraca, você assistiu mesmo, eu guardava tudo, porque... Eu gostava hoje em dia, pela quantidade de conteúdo, eu falo que eu virei aquele vozão, assim. Eu olho pra pessoa, eu mais ou menos sei do que tô falando, mas eu não consigo mais lembrar do nome do elenco, do nome da técnica. Mas aí também você tá Mas exigindo muito do seu cérebro, mas olha né, só, eu querido? fazia isso antigamente, só que hoje são 3 semanas e assim, mas você não dá uma olhada naquilo que você escreveu lá porque a inscrição fica aberta de fevereiro a setembro. Eu olho, é claro que eu olho, mas a verdade é que para eu conseguir fazer uma curadoria direita, quando eu começo a ver, eu preciso ver tudo no mesmo bloco. Porque se eu não ver tudo na mesma pegada, a lembrança comparativa, ou a ficha de visionamento lá escrevendo o que eu vi, ela não é paliativo para comparação. Até porque às vezes eu recebo, eu escrevi isso aqui em documentário. Aí a pessoa vai ver, ela está indicada em comédia. E para eu conseguir fazer esse cruzamento, eu preciso entender o que cada categoria é naquele ano. Eu preciso do todo. Então hoje é mais ou menos assim. São 3 semanas trancado em casa, não fazendo mais nada, não dormindo, a não ser vendo websérie. É literalmente isso, porque eu recebo websérie que tem 15 segundos por episódio. Ano passado eu recebi websérie de 3 segundos por episódio. Nossa. E eu recebo websérie de 2 horas por episódio. Ano passado teve uma de 2 horas e 8 por episódio. Caramba. E eu preciso assistir pelo menos 2 episódios de cada uma. Aí não importa qual é o cansaço, qual é o momento. Em algum momento você abre um conteúdo e ele te arrebata no sentido de você assistir 1, assistir 2... eu vou assistir mais um, porque você tá legal esse negócio, assistir 3. Deixa aquele gostinho de quero mais no final do episódio, né? E aí eu ligo pra casa do Leandro, que também tá igual um zumbi lá assistindo série, e a gente troca e fala, cara, já vi, incrível. E é engraçado como o frescor, ele bate na gente igual. E não é uma questão de linguagem.
são alguns cuidados. O primeiro deles é recorte. Qualquer web conteúdo, não importa a duração, ele precisa ter a duração certa. A menor duração possível para se contar aquela história. Quando você tem um esgarçamento de tempo no mobile, que aí isso é uma discussão muito atual, assim, mas o mobile, aquilo que está no celular, não é exatamente a mesma web do computador que está na mesa de casa. Explica um pouco sobre mobile. Então, enfim, a gente vem outro dia para falar só sobre isso, porque isso é uma discussão Rapidamente. é como se eu virar para você e falar que o que você assiste no Wi-Fi e no 4, no 5G, eles são para produtos diferentes. Entendo. Não é mais a mesma coisa. Sim. Aquilo que você está consumindo no teu celular e é bom, tem um ritmo, é legal, você vai consumir no teu computador e eles são produtos diferentes, que é muito diferente do que você consegue jogar para TV. E isso não é só para conteúdo. Você hoje recebe um e-mail, tem e-mails que você não pode e não deve responder no mobile. Transitando, você precisa estar no fixo, e aí você começa a entender que o computador ele vai se transformando num utensílio fixo, ele não é mais o aparelho que você podia levar para onde quiser, porque a função do computador num trabalho ou numa produção de conteúdo se movimentando já não é muito boa. Então, assim, tem coisas dentro do trabalho, da maneira como você faz networking, da maneira como você produz, que ela serve para o mobile. Ela já não serve tão bem para o Wi-Fi. E essa é uma discussão muito louca, porque não é tudo web. Quando você para pensar que mesmo a web, a nível de canais de distribuição, não é mais uma coisa só, é uma discussão muito nova. Assim como se você pega e fala assim, o que você vai fazer com o seu conteúdo? Vou botar no YouTube. Por quê? Vou botar no Instagram. Por quê? Porque essas redes elas foram pulverizadas em 2018 e 2019 e você tem uma dificuldade muito grande de entender onde está o nicho. O nicho não está num lugar só. A sua narrativa, ela não vai conseguir reunir o seu público na web em um lugar só. Porque o próprio nicho se pulverizou em vários lugares. É raríssimo, a não ser que você tenha ali um caso aqui outro lá, de você conseguir. A verdade é que você tem que pulverizar o seu conteúdo em várias possibilidades, tendo um principal para você pegar em várias frentes aquilo que antes você conseguia agrupar. Mas antes, Dani, você está falando do quê? 1950? Não, estou falando de 2016, 17, 18, aí acabou, é outra coisa. Então essas discussões elas são muito novas. Você falou dessa coisa da quantidade de conteúdo. Para mim, enquanto produtor, tem um momento que eu me sinto com superpoderes, eu vejo que tudo vai dar certo. É quando eu assisto o último conteúdo daquele ano. Quando eu saio dessas 3 semanas, eu tenho uma visão de mundo, uma visão de produtividade, de networking, de web, de mobile, que ninguém tem. Porque nenhum outro festival ou outro evento recebe esse conteúdo nesse montante, dessa forma, com essa pluralidade. Até para você criar o seu próprio conteúdo. Sim. Também. Quando eu olho tudo isso, eu tenho uma visão ali do que está sendo feito, que é uma informação, como eu falei, informação é dinheiro, que ela é muito cara para a gente poder representar o festival. Então, ainda que a gente tenha muita coisa para desenvolver no Rio Web Fest, uma coisa eu posso garantir. O recorte daquele ano, aquilo que a gente deu prioridade naquele ano dentro do festival, retrata algo que é muito à frente do tempo que está sendo colocado ali. É por isso que tem essa pluralidade e é por isso que as coisas continuam acontecendo. Então, assim, é muito cansativo. Eu fico doente todos os anos, nos últimos 2 anos. As pessoas que me encontram nesse período pela rua, elas acham que, assim, minha vida vai acabar naquele ano. Ai, terrível. Mas você sai desse período muito fortalecido mesmo. Assim, é surreal. Ai, nossa. Eu tenho uma pergunta. O que você acha sobre inteligência artificial? Essa é a discussão do ano. Assim, a gente fez o Rio Web Mercado no comecinho do ano e a gente colocou uma banca, a gente chamou um especialista, o Fred, para falar sobre isso. É um brasileiro que está na França desenvolvendo estudos e trabalhos sobre isso. E, assim, 5 minutos tinha gente brigando no painel. E a discussão ia para esse caminho. É o futuro, é o fim da humanidade. É isso. E isso para dentro da arte e tal, acabou o trabalho do artista e não, isso daí é uma ferramenta. Essa é a discussão. Até porque há um desenvolvimento. Eu dei uma surtada. Antes de dormir, eu comecei a ver no Instagram e comecei começou a aparecer conteúdo para mim de pessoas falando sobre isso. Aí eu comecei a ficar assim, gente... É tipo Black Mirror, né? Você vai assim, gente, tô desesperada, do que vai acontecer, o que vai ser de mim. Exatamente isso. É uma ferramenta que dá pra gente usar a nosso favor, mas também, ao mesmo tempo, que medo. O que vai rolar, né? Então, eu particularmente, uma opinião. Eu não vejo uma solução
tecnológica, qualquer uma que seja, que possa colocar e otimizar o mercado, facilitando soluções para problemáticas, ser colocada à margem por qualquer tipo de receio ou discussão ideológica que seja. Ah, mas você concorda ou não? É irrelevante. Vai acontecer. Vai virar uma ferramenta, vai ser monetizado e vai ser aplicado a tudo. Isso é o que eu acho. Porque a gente está falando da escala criativa. Essa é a questão. Porque a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia há tempos. Tem um estudo que ele é de... eu não lembro. Ele é de 2021. Então, deve ser muito mais, que a gente passava 80% do nosso tempo dialogando com a inteligência artificial. Você dialogava com outras pessoas através da inteligência artificial. Sem o uso dela, talvez 20% do seu dia, dando bom dia, boa tarde, convivendo. O resto do tempo, tá no celular, tá no e-mail, tá ligando, tá fazendo videoconferência. Pô, mas a vídeo não, você tá intermediado pela tecnologia. Então, se a gente já faz isso através da inteligência artificial, será que assim, o uso criativo dela tá tão distante? Acho que não. Ah, não, mas é que a galera, em vez de fazer, sei lá, preencher um edital, tá usando a inteligência para as respostas, para fazer o roteiro de um filme e tal. Olha só, hoje, estamos em 2023. Pega uma premissa e joga na inteligência artificial para fazer o roteiro. O roteiro não vai ser bom. Eu te garanto que não vai. Dani, você já fez? Fiz. E foi divertidíssimo. E o roteiro não é bom. Lembra que eu falei que você pode pegar uma boa ideia e dar para o seu pior inimigo, se for o caso, porque ele não vai conseguir realizar? Existe uma questão que é da realização. Uma coisa é a capacidade de elaboração estrutural automatizada. Outra coisa é você conseguir fazer aquilo ser tão genuíno e empático a ponto de ser um produto único. Eu, sinceramente, acho, aí é opinião mesmo, que há uma distância muito grande entre a aplicação prática da inteligência artificial e esse ponto. E eu acho que esse ponto sempre vai ser um produto muito rico. Agora, a gente pode ter medo e o quanto quiser. Enquanto produto tecnológico é uma realidade, é a discussão do momento e vai estar cada vez mais à disposição e sendo utilizado. Mais presente na nossa vida, né? É uma coisa Sempre. que veio pra ficar. Claro. Claro. Dani, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. De verdade, foi maravilhoso. Nós temos um presentinho pra você não esquecer da gente. Eu abro agora no ar ou eu abro depois? Pode abrir. Gasgou. Ai, que bonitinho. O que é? Perfume? É uma Perfume? cachaçinha. Caraca, eu já sabia, mas eu queria que elas falassem. E é engraçado porque... A apresentadora... Ó, pra vocês que não estão vendo, não é uma crise de tosse. Ela abriu a cachaça dela e tomou antes e agora está saindo. Não, mentira, galera. Ah, parece vidrinho de perfume. Nossa, Gabriela. Delicioso. Meu Deus. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Pra quem não tá vendo a gente, é um vidrinho lindo, todo perfumadinho. Parece tudo com cheirinho dentro. Lindo, lindo, lindo. Com certeza vai ser usado em algum cenário de alguma produção do Dani. Ah, eu guardo mesmo, galera. Mas antes vai virar uma batida deliciosa. Ai, que bom. É isso, galera. Obrigado. Obrigado muito. Foi muito legal estar aqui. Reforço o convite. Para quem não conhece, essa galera do Godot Podcast. Fala o nome da produtora de novo, perdão? Creative Side Produções. Creative Side Produções. Dá uma olhada, assim, eu fiquei encantado com o estúdio dessa galera aqui no Catete. Foi muito legal vir pra cá. E pela história delas, eu contei muito da minha, mas essa galera tem uma história incrível. Conheçam o trabalho, sejam parceiros, porque é muito legal aqui. Ai, obrigada. Obrigada de verdade. Obrigada, sucesso. E ficamos aqui na esperança que não vai acabar tão cedo esse festival maravilhoso, esse projeto que eu acho que precisa continuar. Mas se por acaso não tiver Rio Web Fest depois de 2024, a gente vai fazer um negócio chamado Rio Web Festa. Eu já falei em novembro. Eu e Leandro, a gente vai estar. Eu e Leandro, a gente vai estar num quiosque da praia naquele dia de chinelo e a gente vai distribuir coco pra galera e vai estar lá pra gente conversar e bater um papo. Ótimo. Obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir a gente nas nossas redes, seguir o Daniel também. E se inscrever, gente. Se inscrevam nesse festival maravilhoso, pelo amor de Deus. Não vamos perder essa oportunidade, porque vai que realmente acabe, né? Pelo amor de Deus. Você é artista que tá começando, que tem aquele roteiro, o Dani já falou também que tem a parte em que você leva o seu projeto pra lá, conversa com as pessoas, troca, que é magnífica, assim. Adorei essa ideia, adorei o projeto de vocês. Obrigada, gente. Tchauzinho.